Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril. Vamos lá, como eu disse aqui, acho que foi no último vídeo, que ontem eu não fiz. Quem tem, tem medo. O Twitter, que estava cheio de marra, acabou acatando o pedido do governo e derrubou 546 contas que ficavam promovendo discurso de ódio, incentivando ataque às escolas e por aí vai. Como eu digo, quem tem, tem medo. Sentiu a pressão e recuou. Gente, o Ministério Público Eleitoral pediu para que o Bolsonaro seja considerado inelegível por 8 anos em razão daquela reunião com embaixadores no Palácio do Planalto. Foram 70 e poucos embaixadores que participaram, apesar de vários outros terem sido convidados, mas não foram, só foram 74, que é gente pra caramba. Acho que 74. Na reunião na qual ele disse que o sistema eleitoral brasileiro era vulnerável e permitia fraudes. Uma coisa horrorosa, mentirosa e fazendo, na verdade, uma campanha contra o sistema eleitoral, contra a democracia brasileira, para embaixadores dentro do Palácio do Planalto. Abuso de poder político, e esta é a conclusão do Ministério Público Eleitoral ao TSE. Dizem, isso tudo é muito variável, que este julgamento deste processo se dará em no máximo um mês. Então, em um mês no máximo, Bolsonaro poderá ser declarado inelegível por 8 anos pelo TSE. Eu não sou especialista, eu não sou advogado, mas TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, imagino que o máximo que ele consiga é recorrer ao STF, que é o Supremo. E lamento informar para Bolsonaro e bolsonaristas que, se condenado no TSE, dificilmente ele vai reverter essa situação no STF. Até porque 3 dos ministros do TSE são ministros do STF. E ele aprontou demais e hoje ele, independentemente, inclusive das questões puramente jurídicas, ele hoje nutre uma péssima imagem junto ao STF, exceto naqueles 2 capachos que ele nomeou, o André Mendonça e o Cássio, até esqueci o nome dele, esses nomes eu faço questão de esquecer. Cássio Nunes Marques, é isso. Então, aguardemos. Falando em se tornar inelegível, a Justiça Eleitoral também determinou a perda do mandato de deputado federal do Crivella e também inelegibilidade por 8 anos, em função aí de abuso econômico e político. Lembram aquela história da Márcia, que fala com a Márcia e de eu esqueci o nome, mas os guardiões do Crivella, lembram disso? Que tinha uma turma que recebia pelos cofres públicos para intimidar pessoas que eram contra o Crivella, lembram disso? Pois bem, isso foi quando ele foi candidato a prefeito e perdeu para o Paz em 2020. Ele era prefeito, tentando a reeleição, perdeu para o Paz em 2020. Só que, diante disso, foi considerado abuso de poder econômico e político e inelegível 8 anos. E aí, óbvio, se ele está inelegível 8 anos por algo que ele cometeu em 2020, a eleição dele em 2022 também está comprometida, então ele perde o mandato. Não sei se vai perder imediato, porque ele, se entendo bem também, essa é a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.
Então, o Crivella ainda pode recorrer ao TSE e depois, salvo engano meu, que não sou especialista, ao STF. No TSE também vejo muitas dificuldades. Aliás, nos dois casos, a diferença é que isso pode demorar, e enquanto demora o recurso, ele talvez possa continuar deputado até o julgamento em definitivo. Enfim, aguardemos e torçamos. Eu torço muito para que os dois fiquem inelegíveis. E tem que parar com essa bobagem, dizer o seguinte, se tornar o Bolsonaro inelegível, aí mesmo é que ele vai crescer. Gente, lamento. Se ele for tornado inelegível e crescer junto à população, é o azar do Brasil. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Agora, não podemos também, então por que ele vai? Então aí vamos aliviar, passar pano? Não. E olha, o Bolsonaro, esse é um processo. Ele tem 16 processos no TSE. Tem 16, tem muitos outros. A atuação da PRF impedindo os eleitores do Lula de votar, abusos, a farra do boi que ele fez com os diversos auxílios, abuso de poder econômico, tem vários, são 16, esse é um. Então tem muita coisa para acontecer. E tem mais coisa acontecendo aí já na área criminal. Um ex-servidor da presidência, um militar, inclusive, e trovão brabo aqui, não se assustem, disse que na história lá das joias retidas pela Receita, que o Bolsonaro participou de um telefonema entre ele, Bolsonaro, o tal do Coronel Cid e o chefe da Receita, Jorge Vieira, não sei do que, para tentar reaver as joias de 16 milhões e meio. E isso porque ele deu um depoimento na Polícia Federal de que não sabia de nada até o final de dezembro. Mentira, não é verdade. E, aliás, a Polícia Federal, olha como é que a coisa está complicada para o Bolsonaro. Se levar isso a fundo, a Polícia Federal descobriu telegramas que mostram que quando as joias foram recebidas por Bolsonaro ou seus procuradores, né? Seus representantes, vamos dizer assim, houve uma reunião entre o governo Bolsonaro e os árabes, lá da Arábia Saudita, para a venda a preço de banana de refinarias da Petrobras. Isso a esquerda e os petroleiros vêm denunciando há anos. Aliás, quero fazer aqui, dar mérito também ao Ciro Gomes, que num dos debates da campanha disse na cara do Bolsonaro que a venda de uma refinaria, que acho que inclusive é do Ceará, né? Não é mais, foi vendida à Arábia Saudita por um preço de banana, e o Ciro acusou no debate que isso era corrupção. E tudo leva a crer que sim, Bolsonaro entregou refinarias, até no plural, não só essa, mas outras, a preço de banana a usar. Vem outro trovão que bateu um relâmpago aqui. E muito provavelmente essas joias, essas montanhas de joias são propinas recebidas. Então é muito mais do que receber uma joia de presente e, ao invés de deixar no patrimônio da União, tentou ficar com elas. É muito mais do que isso. Pode ser muito mais do que isso. E eu já disse isso aqui. Isso eu já venho dizendo há algum tempo, que pode ser muito mais do que um simples presente. O Banco Mundial disse que o Brasil precisa urgentemente acelerar o crescimento econômico. Seria ótimo, é muito boa essa notícia, né? E muito boa a posição do Banco Mundial. Mas seria ótimo se eles mandassem um telegrama lá para o Roberto Campos Neto. Ele não aceita que o Lula fale. Aliás, isso é muito importante também. Eu não falei isso aqui ainda, mas vários jornalistas têm falado e eu concordo plenamente. Gente, o Banco Central é autônomo lá. Bolsonaro criou isso. Ele é autônomo. O Lula é presidente da República, eleito por 60 milhões de brasileiros. Quer dizer que o Lula não pode sequer criticar o presidente do Banco Central pela atitude
da sua função, não está criticando porque ele é feio, bonito, baixinho, tem mulher feia, enfim, porque torce pelo time A, B ou C, não é isso. Está criticando a execução, a ação do Roberto Campos Neto na sua função principal de presidir o Banco Central, que tem que controlar a inflação, garantir o crescimento econômico e garantir, eu acho que a estabilidade da moeda. Acho que é isso. Não tenho muita certeza desse último. São 3 papéis fundamentais do Banco Central. E ele não está fazendo isso, certo? E aí o Lula critica. E aí vem a imprensa, o Lula não pode criticar, o Lula está... Como assim? Quem tem 60 milhões de votos é o Lula. O presidente do Banco Central não tem nenhum voto, nenhum. Foi escolhido pelo Bolsonaro e está lá. Então, era bom que o Banco Mundial mandasse um telegrama ou um telefonema para o Roberto Campos Neto. Gente, agora vamos fazer um pedaço aqui de combatendo as fake news. São 2 que eu vou combater hoje. Aliás, eu acho que eu vou criar esse espaço aqui, sempre no vídeo, um espaço sempre para combate a fake news. A história é, o governo não vai taxar as compras dos sites chineses. É assim, também quero fazer, também acho que tem que deixar claro isso. Isso também aconteceu muito por falha na comunicação do governo federal, que, aliás, eu tenho conversado com muitos amigos, gente, inclusive de área de comunicação, é muito ruim. Eu estava dizendo que estava precisando melhorar, agora eu estou dizendo, é muito ruim. Está sempre atrasada, está sempre correndo atrás das fake news e é impossível conviver assim. O Lula tem que abrir o olho e mudar, se necessário for, a área de comunicação social do seu governo. Vai levar o governo, está levando o governo a diversas situações bastante incômodas, desnecessariamente. O governo, com todas as dificuldades e até com alguns erros e tal, é um governo exitoso nos 100 e poucos dias que tem de governo, que é nada, 100 e poucos dias é nada. Enfim, então não vai taxar as compras de sites chineses, vai apenas impedir um contrabando, o termo é esse, que está acontecendo. Vou explicar. O imposto sobre compra em sites chineses já existe, é de 60%, é um imposto alto, mas já existe. Parênteses, o cara que corta meu cabelo falou assim para mim, pô, Márcio, ele é contra o Lula, né? Pô, Márcio, que sacanagem, o governo vai taxar e tal, não sei o que lá. Eu comprei uma máquina, ele falando, eu comprei uma máquina de cortar cabelo, que aqui no Brasil custa R$ 1.500, eu comprei por R$ 200. Aí ele falou assim, é uma sacanagem taxar. Aí eu falei, poxa, você acha mesmo? E aí o cara que fabrica e que vende maquininha aqui no Brasil vai quebrar? Tu vai quebrar a indústria brasileira, o comércio brasileiro, para comprar na China com trabalho escravo? Porque é isso, a China tem trabalho escravo, a gente sabe disso. E é por isso que é muito barato. Aí ele falou assim, é verdade. Teve uma que eu comprei até com uma taxa, e aí ao invés de 200, paguei R$370. Ainda assim é muito barato, né, Márcio? Eu falei, ainda assim é muito barato. Ao invés de 1.500, tu está comprando por 370 e os caras estão pagando imposto para o Brasil. Que história é essa? Os caras ganham bilhões. Eu acho que eu já falei aqui também da indústria dos sites de apostas. Os caras ganham 150 bilhões por ano e não pagam imposto. Que isso? Onde já se viu? A loteria da Caixa Econômica, não sei se vocês ainda se tocam disso. Hoje em dia falam menos disso. Há um tempo atrás se falava. Falava assim, pode ver, o prêmio da Mega Sena é de 38 milhões, já descontado no imposto de renda. Então, aquela loteria, Loto Fácil, Loto Mania, Loto sei lá o quê, Mega Sena, Dupla Sena, tudo aquilo paga imposto. Aí, o site de aposta, que tem inclusive mutretas grandes no futebol, não paga imposto. Está tudo errado. Voltando lá no site chinês. Então já existe o imposto de 60%. Como é que é isso? Já existe isso. O governo não está inventando nada. Quando é uma empresa vendendo para uma pessoa física, paga imposto. Não tem conversa. Qualquer valor, pode comprar $1, paga imposto. Quando é de uma pessoa física lá da China ou de outro lugar para uma pessoa física no Brasil, aí tem uma isenção até $50, de pessoa física para pessoa física.
O que eles estão fazendo? Acima de $50 é cobrado imposto, mesmo de pessoa física para pessoa física. O que as empresas estão fazendo? Elas estão usando nomes, inclusive acabou de passar na CNN, acabei de ver, inclusive nomes de gente que viveu em 1500, 1600, 1700, gente que assim, foram artistas, foram pintores lá de 1500, e estão botando esses nomes para fingir que estão vendendo de pessoa física para pessoa física, estão burlando a lei já existente no Brasil, que não foi criada pelo PT, não foi criada pelo Haddad, não foi criada pelo Lula. É isso. E aí o governo está dizendo, não. Nós vamos por aí, se vai pagar imposto sim. É isso. Está combatendo a sonegação. Esta é a primeira fake news que eu estou desfazendo. Hoje vai longe esse vídeo, hein? A outra fake news. Teve a posse da Dilma ontem, lá no banco do BRICS. E aí ela, no seu discurso, disse assim, que o Sul Global, e aí eu vou explicar depois, para quem não está muito afeito a essa terminologia, o Sul Global envolve países do Sul, do Hemisfério Sul e do Hemisfério Norte. Então aí todos, e não só bolsonaristas não, hein? Jornalistas inclusive. Então, olha, a Dilma voltou a falar de um mês, olha aí, ela diz que o Sul Global envolve países do Norte, kkk, a Dilma não sabe nada, a Dilma é uma burroida e tal. Burros são eles que não pesquisam, e especialmente os jornalistas têm obrigação, se não sabem, têm obrigação de pesquisar e saber. Sul Global, gente, é um novo conceito mundialmente definido para falar dos países emergentes. E aí, quando fala de países emergentes, eles podem ser, por exemplo, o México. O México é um país emergente do hemisfério norte, faz parte do Sul Global. O Brasil é do Sul. Aliás, tem uma... Por favor, hein? Geografia. Tem uma parte do Brasil lá, no Amazonas, cortando o Amazonas assim, tem uma parte que é hemisfério norte, tá? Acima da linha do Equador. Vamos lá. Aulinha de geografia para quem, por acaso, não sabe. Aqui todo mundo sabe, mas essa turma aí não sabe. Na África, boa parte da África é hemisfério norte, mas faz parte do Sul Global, nesse conceito de países que estão emergindo e enfrentando, nós vamos ver aqui também, os poderosos. Pois bem, não é um conceito geográfico, é um conceito geopolítico. E aí, assim, a gente pode não saber isso, eu sei porque eu vejo sempre o Pepe Escobar que fala disso aos borbotões, né, no YouTube. Aliás, eu recomendo para quem queira. Ele é duro e ele é radical, mas quem quer conhecer um pouquinho do que está acontecendo na China, na Rússia, na guerra, vejam Pepe Escobar no YouTube. Mas, enfim, é só uma dica. Então, gente, é isso. A Dilma não errou nada. Não falou burrice alguma. Quem está falando burrice são os bolsonaristas, isso não é novidade. Mas muitos jornalistas, alguns de nome, hein? Tipo aquele... Bom, também é um imbecil. Aquele Diogo Mainardi. Enfim. Vamos lá. Lula na China. É espetacular o que tem de produto, o que tem de repercussão mundial. Está em todos os jornais, Financial Times, Washington Post, New York Times, está em todos os jornais do mundo. Sucesso do Lula, inclusive ele jogando muito duro, dizendo o seguinte: não há quem vá impedir o Brasil de conversar com a China, recado aos Estados Unidos, falando da moeda única para os BRICS, e aí de novo, mais uma fake news que não chegaram a falar ainda, mas vamos falar. Mas já vou, então, antecipando. Combate a fake news antecipadamente. Nada a ver com moeda única do tipo, então o Brasil, a China, a África do Sul, a Rússia vão ter a mesma moeda, não é. Para comércio, para fugir do dólar. Porque quando você negocia em dólar, Brasil e Rússia, Brasil e China, Brasil e África do Sul, por que tem que ser em dólar? Que aí quando você compra o dólar, você paga uma taxa para comprar. Tem, né, acho que é o spread, não é o spread, spread dos juros. Tem lá a margem lá, tá me faltando a palavra. O ágio. E quando você vende, você tem o deságio. Por quê? Por que eu não compro direto aqui?
as nossas moedas, a gente se entende, compra sem passar pelo dólar. Óbvio que os Estados Unidos não gostam disso. Óbvio que a Europa não gosta disso. Mas azar. Eu não gosto. Vai ser bom para os países. Enfim, Lula mandou todos esses recados. Contratos assinados com a China de 50 bilhões de reais de investimento no Brasil. E Lula disse explicitamente para o presidente chinês: nós não queremos a China apenas não queremos a China comprando empresas brasileiras, porque aí você está descapitalizando o Brasil, você está desindustrializando o Brasil. Nós queremos que a China invista em infraestrutura no Brasil, em criação de indústrias no Brasil. E é isso. Então vem indústrias para carro elétrico, uma fábrica da Ford na Bahia, que foi abandonada pela Ford, está se estudando que seja ocupada com investimento chinês para produção de carros elétricos brasileiros. Energia renovável, indústria automobilística, acabei de falar, só que especificamente, inclusive, para o carro elétrico, agronegócio, linhas de crédito verde, aquela coisa de preocupação com o meio ambiente, tecnologia da informação, saúde e infraestrutura. Tudo que a gente precisa. Há um consenso que vários já se manifestaram, jornalistas brasileiros, inclusive jornalistas brasileiros que não gostam do Lula, dizendo que a Eliane Cantanhede, por exemplo, que a ida à China foi muito mais importante do que a ida recente do Lula aos Estados Unidos. Saiu de lá, foi lá, cumpriu um protocolo junto com o Biden, importante. O Biden ajudou aqui a garantir a democracia brasileira, descartou qualquer tentativa de golpe de Bolsonaro, mas de concreto saiu de lá meio com as mãos abanando. Na China, não. Na China, como diz acho que a Mira Leitão, o Lula está voltando com as malas cheias de notícias boas para o Brasil. E aí, só para fechar, tem muito mais coisa, mas aí não vai dar, o tempo aqui já urge. Não é à toa que a revista Time elegeu o Lula, dentre outros, entre os 100 mais influentes do mundo no ano de 2023. Estão com ele, tem vários, tá? Claro, tem 100. Mas só que 3 nomes: o Biden, o Rei Charles, não o Rei Charles músico, o Rei Charles mesmo, mesmo. Os dois são muito importantes, né? Cada um do seu estilo e na sua área. O Rei Charles, rei do Reino Unido. E o Messi, por exemplo, estão nessa mesma lista. O Lula está lá. O único brasileiro que está lá, por sinal. O Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, foi vice-presidente do Clinton, é um ativista do meio ambiente. Ele foi o cara que, na parte do Lula, tem o cara escolhido e tem um texto de alguém falando sobre o cara. O texto é do Al Gore. E nele, é enorme o texto, mas eu peguei só um pedacinho. Ele chama o Lula de campeão do clima e diz que o Lula prometeu fortalecer o Brasil no mundo, mas o maior impacto que ele pode causar positivamente ao mundo é combatendo a crise do clima. Gente, com todo respeito, não é para qualquer um. O Lula é foda. E como diz um amigo meu, é foda com PH e 2D. Foda. FHF. PHODDA. Ponto de exclamação. Tchau. Bom fim de semana. Até segunda-feira.